Você está no canal Papo Cabeça Oficial. Eu sou o evangelista Gilmar e eu tenho a poderosa palavra do coração de Deus para o teu coração nesta madrugada. Sim, nós temos sim. A palavra de Deus vai falar hoje em 1 Coríntios. 1 Coríntios, o capítulo é o capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Vai falar sobre a suprema excelência do amor. A suprema excelência do amor, Coríntios 13. Suprema excelência do amor, Coríntios 13. Se você tem a tua digníssima, a tua excelentíssima Bíblia, e de maneira responsável você quer acompanhar a leitura dessa palavra, para que não haja enganos, para que não haja não só enganos, mas engodo e erros. Se você quer, você pode acompanhar com a verídica, a verdadeira palavra de Deus. Você toma posse da tua Bíblia e pode acompanhar comigo. Amém? E se todo caso eu errar, você me entrega na mão de Deus. Amém? Então Deus abençoe a sua vida grandemente. Muito obrigado pela sua companhia, tá bom? Muito obrigado por sua companhia, também obrigado pelo seu crédito, que me permitiu entrar na sua casa, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Vamos lá. A palavra de Deus vai falar em 1 Coríntios, capítulo 13, a respeito do amor verdadeiro e da excelência desse amor, onde muitos pensam que conhece o amor de verdade. A pessoa namora, a pessoa vai ficando, a pessoa vai se relacionando e vai trocando júrias que elas dizem que é de amor. Elas falam, não, eu te amo. Sim, e é regado de muito bombom, né? Sim, é regado de muito bombom e de chocolate. E também, por que não, os perfumes da Natura e Boticário. É assim, é desse jeito. E nós falamos, amamos, sim, trocamos juras de amor. Fazemos até compromisso de que estamos muito afim de assumir um compromisso com aquela pessoa. E dizemos que tudo isso tem a ver com amor. Não, não tem a ver com sexo, não. Não tem a ver com o olho gordo naquela mulher muito simpática, muito inteligente, muito sensual. Aquele homem muito apanhado, né? Assim, né? Bigodinho fininho, o cabelo na régua, 4 dedos de cueca para fora, chamando a atenção, empoderado, com pegada. Não, não tem nada a ver com isso, não. É amor. Tem certeza? Tem certeza que é amor? Ou é outra coisa? É sobre isso que nós vamos falar. Coríntios 13 fala sobre essas coisas. Fala de amor e não só de amor, mas fala da condição de quem ama, o que é capaz de fazer. E aí você vai descobrir se você ama de verdade. Se você ama, é apaixonada, tem tesão na pessoa, simplesmente gosta, tem como companhia, aprazível. Vamos descobrir isso junto. E se esse sentimento que tu tem por essa pessoa é maior do que o sentimento que tu tem por Deus. E se tem, tu vai passar apertado. Porque você já começou errando. Você tem que amar a Deus sobre tudo, até sobre essa companhia. E se você ama mais essa companhia do que a Deus, você já está errando, já pecou. Nós temos que ter como se não tivesse. E nisso você evita muitos percalços mentais, tipo ansiedade, depressão, angústia, pânico, decepção, desilusão. Evita um monte de coisa. Porque quando você entroniza um homem no teu coração, ao invés de Deus, entroniza uma mulher ao invés de Deus, você corre um sério risco de idolatrar a pessoa que está diante de ti e de sofrer e padecer com isso. É sobre essas coisas que nós vamos falar, sobre o amor verdadeiro. Amém?
Tá? Eu já vi aqui o mensageiro do Senhor, que é o nosso irmão, tá bom? O nome da pessoa é Fatinha Oliveira. Fatinha Oliveira é o nome da pessoa. 580, é para diferenciar, né, Fatinha? Fatinha, tá bom. Tentei seguir a Fatinha, eu não consegui não. Né, o perfil dela é privado. Quando você resolver isso, Fatinha, eu vou te seguir, tá? Vou querer você como um amigo, tá bom? Deus abençoe, Fatinha, seja muito bem-vinda você e sua casa. Também, nosso irmão, nosso amigo, o mensageiro do Senhor, que é o nosso amigo Edson Camargo. É isso, Edson? Deus abençoe. O remanescente que está conosco desde o princípio, desde o começo. Tá bom? Seja muito bem-vindo, Edson. Você e sua caríssima senhora, tá bom? E todo o seu lar, tá bom? Deus abençoe poderosamente a sua casa, tá? A sua vida. É isso aí, vamos lá. Eu já recebi a Fatinha Oliveira também, o Edson Camargo. E agora, se não há mais ninguém, eu quero entrar na palavra. Tá bom? Vou entrar na palavra. Pronto, vamos lá. A suprema excelência da caridade, ou melhor dizendo, o amor. Muitos confundem a caridade com esmola. Muitos confundem a caridade do sair dando cesta básica para as pessoas. Sair dando esmola, dinheiro, uma assistência, roupa, comida. Pensam que isso é caridade. Acham que isso aí é caridade. Sair dando comida para as pessoas, sair dando roupa, sair dando dinheiro, sair dando ajuda de custo, saindo fazendo alguma coisa. Pensam que isso aí é caridade. Mas a palavra vai falar sobre a excelência dela. Porque muitos pensam uma coisa, mas a palavra de Deus diz outra. A respeito da caridade e a respeito do amor. A palavra de Deus está dizendo: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um sino que tine. O que Coríntios 13 quer falar quando ele diz que ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, mas se eu não tivesse amor, eu seria como um metal. Eu sei falar sobre o metal porque eu sou caldeireiro industrial. Ou melhor dizendo, eu fui por muitos anos caldeireiro industrial. Então eu tive que aprender sobre a propriedade do aço, a propriedade do ferro e do som que ele emite de A a B. Então assim, o amor não pode ser desse jeito. De um som estridente que chama a atenção, mas logo ele passa, ele sucumbe, porque o ferro é frio, ele faz barulho, mas é frio. Deixa eu receber aqui a nossa caríssima irmã Eliane Nogueira. Eliane Nogueira, seja muito bem-vinda, filha, no nome do Senhor Jesus Cristo. Arrasta a cama box para cá, tá bom? A mola ensacada, fique à vontade aí, tá bom? Outra pessoa que eu quero receber também é o Eric. O Eric, ele acho que tirou 7, né? Tinha um 7 antigamente, antes, né? Olha, seja muito bem-vindo, Eliane Nogueira, e também aqui o Eric, tá bom? Deus abençoe, Eric, seja muito bem-vindo, tá bom? Você e a Eliane Nogueira, no nome do Senhor Jesus Cristo. Fique à vontade. Arrasta uma cama para cá,
se é que tu me entende, ou um sofá retrátil, tá bom? Arrasta para cá e fique à vontade, tá bom? Deus abençoe grandemente a vossa vida, tá? Deus abençoe Eliane. Deus abençoe Eric, tá? Fique à vontade. Deus abençoe grandemente. Tá bom, vamos lá, gente. Ainda que eu falasse a língua dos homens, e ainda que eu falasse a língua dos homens, não tivesse amor, eu seria como um sino, como um metal. Um metal que, deixando cair, faz muito barulho. É apresentável, logo chama a atenção. Mas é naquele momento e passa. Não é algo contínuo, não é algo para sempre. Não é assim? Porque eu falo a língua dos homens, mas não tenho amor comigo. A coisa é só nas palavras. Falando a língua do homem, se eu conheço o homem, eu conheço a mulher, eu falo o que ela quer ouvir. Eu falo o que ele quer ouvir. É muito fácil elogiar uma pessoa e ganhar essa pessoa. Muitos acabam sendo ganhos pelo elogio, porque é muito difícil correr de um elogio. Pode ser quem for, mas se te elogiar, você vai dormir pensando naquilo. Então é fácil falar a língua dos homens. Difícil é expor o que está no coração. Difícil é expor o que está na mente. Isso sim é difícil. Ainda que eu falasse a língua dos homens, mas não tivesse amor, eu seria como um metal. Um metal, que você já viu um metal cair, uma colher cair no chão? Chama atenção no primeiro instante, no primeiro momento, mas depois fica inerte. Tudo que tu tem que fazer é apanhar. A colher não fica pulando, fazendo barulho, chamando atenção. Assim é a pessoa que sabe lidar com as palavras. Engana qualquer um. Fala o que o teu ouvido quer ouvir. Porque ela fala a língua que você gosta. E a pessoa fala a língua dos homens. A língua da mulher. A língua do convencimento. A pessoa entende a estrutura, a mente humana. A pessoa estuda a mente humana para falar o que você quer ouvir. E nisso a pessoa aprende a falar, e não só a falar, a manipular outro ser humano. Através do conhecimento e do entendimento da mente humana. Então nisso eu aprendo a falar a tua língua. E hoje, o que mais você vê nas plataformas são pessoas convencendo o crente como moscas. Não recebe, não toma posse, não faz isso, faz aquilo. Os crentes estão lá. É no movimento, o crente está lá. Porque eles aprenderam a falar a linguagem que o povo quer ouvir, que o crente quer sentir. O crente está eufórico, atrás de promessas vazias, que disseram, foi Deus, mas não foi. E nisso muitos estão se perdendo, através de homens que aprenderam a linguagem dos homens e das mulheres. Célie, Deus abençoe Célie. Célie Lacerda, nossa irmã Célie Lacerda, seja muito bem-vinda. Deus abençoe você, seu lar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, peraí. A pessoa, Célie, a pessoa fala a língua que você quer. Fala a língua do homem, fala a língua da mulher. A pessoa estudou a outra pessoa para falar o que a pessoa quer ouvir. Entrou para dentro de quatro paredes, está lá. Não está escrito na testa do homem, não está escrito na testa da mulher quem ela é de verdade, porque no primeiro instante a pessoa te convenceu com muitas palavras, linguagens de homem, e te convenceu. Comportamento de homem, o comportamento que convence, o comportamento que diz eu te amo, o comportamento que diz eu estou apaixonado por você, mas entrou para dentro de quatro paredes, está lá o monstro, está lá a monstra. Porque a pessoa estudou a outra para falar o que a pessoa quer ouvir. E a pessoa está suscetível a ser convencida porque a pessoa só quer ser feliz.
E aí vem os aproveitadores e abusam do coração e da mente dessas pessoas. Então a palavra está falando, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua das mulheres, mas se eu não tivesse amor, eu seria como um metal, eu seria como um sino. E quando a palavra de Deus fala sino, é interessante você olhar para a figura do sino e entender que no primeiro instante, quando o sino toca, é o chamado para se reunir, para falar de amor. Mas quando ele para, todo o simbolismo do som, todo aquele chamado cessa. Todo chamado cessa. Não é contínuo. É 6 horas da manhã, é 6 horas da tarde. Aquilo não é contínuo. O chamado para o amor, o chamado para se reunir, para fazer parte de um corpo, é naquele momento. O sino traz a referência do ajuntamento, aonde nós vamos ouvir e sentir o amor de Deus. Mas na verdade não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Mas de maneira alguma. Aonde tem um sino, olha lá o que tem. Olha lá, você vai ver. Olha. Eu posso falar a língua dos homens, mas se eu não tenho amor, eu sou como um metal. Eu posso falar a língua dos anjos, mas se eu não tenho amor, eu sou como um sino, que anuncia boas novas, mas na verdade é oco. Oco. Tem badalo, tem movimento, mas não tem Deus. Cuidado. Posso falar a língua dos homens, porque eu sou homem como você. Então, sendo homem como você, sendo mulher como você, eu sei o que tu quer. Eu falo a tua língua para te convencer. E tá cheio por aí. Todo mundo sabe o que você quer. Porque é ser humano como você. Deus não disse, mas a pessoa tem necessidade que você tem. Então a pessoa amante de si vai falar a sua necessidade, vai bater com a tua. É igual. Você quer saúde, a pessoa quer também. Você quer o financeiro, a pessoa também quer. Você quer um bom relacionamento, a pessoa também quer. Você quer um bom casamento, a pessoa quer um bom casamento. Você quer que seus filhos se dê bem na vida, a pessoa também quer isso. Ela vai falar tudo o que você quer, como um oráculo de plantão, trazendo a cesta básica da alegria, quando Deus não disse nada, mas a pessoa está ali disposta a te convencer que foi Deus, para te ter como um seguidor, para te ter sempre aí, sendo engodado. E nenhuma brecha tua é fechada. Pessoa está afastada da igreja, cadê a ajuda para voltar? A pessoa tem vício, tem costume, tem defeito. Cadê a palavra para ajudar a pessoa a se erguer? Não, é o recebe, é o tomar posse. Eu estou vendo isso, estou vendo aquilo. Quando que essas coisas vai me tirar do monturo que você se encontra? Quando que essas coisas vai te tirar da queda que você caiu? Quando que essas promessas vazias vai te levar para a igreja? Não vai. Não vai. E aonde que sendo inteligente, um pouquinho só, eu não posso imaginar que o meu Deus, antes de me dar qualquer coisa, ele vai me corrigir? Como pode isso, meu Deus? Célia, Deus abençoe, obrigado pela rosa, tá? Deus te abençoe grandemente. Então, como pode sair? Como Deus pode me abençoar eu todo torto? Mas que pai, que Deus é esse irresponsável? Eu sendo pai não faço isso? Como que Deus vai fazer? Deus não vai me trazer um conselho? Deus não vai limpar minha veste? Deus não vai me dar a oportunidade de me arrepender primeiro, para depois eu abraçar uma bênção? Mas tem crente que eu não sei, eu não entendo. Eu não entendo.
E outra, e se a gente fala, fica chateado, vai embora, não volta mais. Mas espera aí, gente. Você vai para outro lugar para ser enganado. Na cara dura, assim mesmo. Não, eu vou lá porque lá é assim, é mais, né, mais massagem, né, é mais reflexão, é mais motivação, é mais para cima. É lógico, a palavra de Deus não tem brincadeira. A palavra de Deus é como? A palavra de Deus é racional, pô. Eu tenho que pregar o que está escrito, eu não tenho que ficar fantasiando nada, e a palavra está falando aqui. E eu posso falar a tua língua. Mas não tem amor no que eu falo, quando eu falo o que tu quer ouvir. Não tem amor, não tem Deus. Tô falando o que tu quer, pô. A pessoa te, sabe, você se desenhou, a pessoa te viu, sabe o que tu quer, vai falar o que tu quer ouvir. E vai te, ó, vai te pegar no ato. Vai te pegar no ato. Tem algoritmo aqui que nos ensina a saber quem você é. Essas pessoas fazem questão de estudar, de saber quem está aí, para falar justamente o que você quer ouvir. Então, assim, eu estou falando aqui o pulo do gato. Porque a minha intenção aqui é ver você se erguer. A minha intenção aqui é ver você um dia escrever aqui e dizer assim, irmão, estou congregando. Mas cadê que eles querem isso? Se você começar a ir para a igreja, eles vão perder o seguidor, pô. Eles vão perder, porque a maioria dos que escreveram aqui, estou indo para a igreja, aparece aqui só de vez em quando. Para dar um oi e confirmar, continuo na igreja. E essa é a minha alegria. Agora, pergunta se essa é a alegria de quem tem 10 mil, 20 mil seguidores. Se esses milhares de pessoas começarem a ir para a igreja e largar a live dele, será que ele vai gostar? Será que ele vai amar isso? Pô, ele está pregando dentro da internet para quê? Eu estou aqui e o propósito é esse. É trazer de volta para o aprisco, diante de Deus, todo aquele que, tentando estar de pé, caiu. Essa é a missão, como evangelista. Eu não sou pastor, então não estou aqui para pastorear. Eu estou aqui para te ajudar a se erguer. Dia menos dia, meses menos meses, você vai se fortalecendo, você vai crescendo no conhecimento, e daqui a pouco você vai escrever aqui, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu me encontrei mais uma vez na tua presença. E assim, aproveita para me apresentar na mão de Deus, falar, continua ajudando o irmão. Aí ele ia fazer a missão dele. Porque são muitos, muitos que estão afastados. Muitos estão longe da Santa Ceia. Muitos, não são poucos. E eu falo isso com a propriedade de quem está aqui nessa internet já desde antes da pandemia. Então eu sei que são muitos que estão afastados e caídos. A palavra vai falar. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como um sino que tine. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, mas se eu não tenho amor, seria como um sino. Como que é um sino? Um sino anuncia o amor, anuncia a reunião para falar do amor. Mas um sino é oco. Ele faz barulho. Quem vê diz, o amor está ali. É momento de se reunir para falar do amor. Mas o sino é oco. Ele tem movimento, mas é oco. Ainda que eu falasse a língua dos anjos. Então, peraí. Tem pessoas que falam em línguas que é como sino. Cuidado. Tem pessoas que profetizam, que é como um sino. Cuidado.
Tem pessoas que rodopia, marcha, gira no azeite, mas é como um sino. Tem muito movimento, mas é oco. Não tem amor. Não sabe tratar. Pisa nos pequenos. Esnoba quem não tem dom. Porque o dom de Deus também traz a soberba. O dom de Deus também traz a falta de humildade. Você vê muitos homens e mulheres de Deus selados com a promessa, tem dom de pregar, mas não tem humildade nenhuma. A humildade não está contida na roupa, nem no chinelo que eu uso. É no meu porte, é no meu comportamento. Palavra vai falar. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Então, o que a palavra de Coríntios 13, o verdadeiro amor e a excelência do mesmo, quer nos dizer quando a palavra de Deus diz, ainda que eu tivesse o dom de profecia. E o que é dom de profecia? Deixa eu ver quem é a pessoa aqui. É a Moninha Silva. Moninha Silva. Deixa eu tentar seguir a Moninha, não consigo. Não consigo, o perfil da Moninha é privado. Mas ela está me pedindo oração. Amém. Bom, nós vamos orar pela Moninha. Se alguém mais precisa de oração, já entra aqui e fala comigo. Eu vou pegar o seu nome para te apresentar também. Eu vou dar um minutinho para você entrar aqui. Enquanto isso, a Moninha está relatando aqui a dificuldade dela. A Irani Moretti também. Irani Moretti. Irani Moretti. Vou dar um minuto para você entrar aqui e falar, tá? Se você precisa de oração, fala comigo aqui agora, tá bom? Alguém mais? O Eric. Discernimento. Ah, coisa boa, Eric. Discernimento, rapaz. O Eric agora pediu tudo, né? Discernimento. A Moninha é parte judicial, né? Judicial. Alguém mais? Alguém mais precisa de oração? Entra aqui, fala comigo. Tá, já peguei o nome do Eric para oração. A Moninha Irani Moretti. Alguém mais precisa de oração? Entra aqui, fala comigo e eu vou falar com você. Amém? A Moninha, na verdade, é a Simone. Pronto, Simone. Alguém mais precisa de oração? Entra aqui, fala comigo. Eu vou te receber, vou falar com você. Amém? Deixa eu ver aqui. Tá. Célia Lacerda. Colocar teu nome para oração, Célia. Obrigado por curtir a live.
Tá bom. Irani, Célio Lacerda. Tá bom, coloquei teu nome aqui, Célio. Tá bom? Mais alguém? Mais alguém para oração? Não? Então vamos orar, amém? Tá bom, vamos lá. Bom, eu sempre gosto de começar a oração buscando comunhão. Como se busca a comunhão? A comunhão se busca, primeiramente, se esvaziando. Porque não tem como o Senhor entrar num templo cheio. Não tem jeito. Cheio de um monte de coisa. Agora é a hora em que você vai buscar a comunhão, então você vai se esvaziar. Você vai esquecer da tua necessidade nesse instante, nesse momento. E vai buscar a comunhão do céu. Vai buscar essa relação com Deus agora. Quando você vai se relacionar com teu marido, com teu parceiro, com teu companheiro, você esquece do mundo lá fora. Lá fora do teu quarto, tu esquece tudo lá. Não é assim? Você se esvazia? Não, você tira a roupa.